em Santa Cruz do Piauí, morou em Recife, Brasília e passou uma longa temporada nos Estados Unidos. Sua pintura foi reconhecida mundialmente por artistas e políticos, e devido ao sucesso, agora tem uma grife de roupas e acessórios com o seu nome. A entrevistada de hoje é a artista plástica Nasa. Nasa, como foi o início de sua carreira? Mudar para os Estados Unidos foi uma decisão fácil? Quando eu mudei, o início da minha carreira foi em Brasília. Desde criança eu já desenhava nos cadernos da escola e tudo, mas eu não pensava em uma carreira como artista plástica. Só em Brasília eu tive essa ideia, em 1976, e comprei material de pintura e me juntei a outros artistas, e depois disse para as pessoas: sou artista plástica, e comecei a pintar e as pessoas acreditaram. Graças a isso eu pude praticar e me tornar mesmo artista plástica. Ir para os Estados Unidos não foi uma escolha, eu tive que ir porque eu era casada com um americano e era a época dele voltar para os Estados Unidos e eu tive que migrar para lá. Não foi porque eu escolhi ir para os Estados Unidos. Em 1990, nos Estados Unidos, você era artista plástica, professora de português e professora de arte. Era uma rotina um pouco puxada, não era? Era. E tinha duas crianças, um deles ainda bem pequeno. Então, não tem empregada doméstica lá, e era loucura total. Eu trabalhava muito, continuava como artista plástica, expunha muito. Eu estava em North Carolina, em Fayetteville. Eu viajava sempre para Washington, D.C. para fazer exposição, viajava para o Brasil para tentar vender quadros. Eu aproveitava as épocas que as crianças estavam passando as férias com o pai, que naquela época eu já estava separada, e aí eu precisava de um emprego para manter as contas, né? Então eu ensinava português e também ensinava arte, meio expediente. E qual a importância do quadro Perdendo o Medo do Vermelho para a sua carreira? Foi importantíssimo, porque foi naquela época em que eu morava em Washington, D.C. na época, e era Arlington, Virgínia, que é uma cidade. Washington, assim como Brasília, tem o Distrito Federal e tem várias cidades perto que são de dois estados, de Virgínia e da Maryland. E o Arlington fica em Virgínia, é colado como se fosse um bairro de Washington. Era lá que eu morava e eu atuava muito. Só que naquela época eu cheguei à conclusão de que o que eu estava fazendo como artista desde a época de Brasília e Recife não era o que eu realmente estava orgulhosa e queria fazer. Eu achava que ainda não era profundo o suficiente, eu queria uma coisa mais profunda, com conteúdo profundo. E aí eu joguei tudo pro ar, comecei tudo novo e comecei por exemplo, até aquela época eu usava a palavra, o símbolo foi o vermelho e dentes. Dente, porque morder, assim, abocanhar, como um tubarão dá uma mordida, assim. Então, esse quadro tem, além de ter quase, os 90% do quadro é vermelho, também tem uns desenhozinhos que mal você nota, mas tem uns desenhos que parecem uns dentes grandes, assim. Então, foi uma forma de eu, na minha vida pessoal e na minha carreira, e no quadro, na arte em si, dar o grito e dizer: eu vou me atrever, eu vou fazer uma coisa bem diferente, ter coragem de fazer uma coisa que pode não dar certo. E deu certo. Acho que sim. Em 1998 foi publicado o livro O Figurativo Abstrato de Nasa. Esse livro foi um grande aliado para divulgar sua arte no nosso estado? Sim, muito. A Suzane Jales foi quem escreveu o livro, foi patrocinado pela cidade de Teresina e o Grupo Claudino. Sempre agradeço, estou muito grata pelo apoio que deram. Sem o apoio deles não teria sido possível a publicação desse livro. Ele está bem aqui, inclusive.
Eu não tinha isso, eu achei recentemente, eu estava sem nenhum, e agora eu tenho este. Então, é um livro sobre, é uma biografia minha, que a Suzane escreveu, e ele está em algumas bibliotecas dos Estados Unidos também, e aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho dela ter me escolhido como o assunto do livro dela, mas era um projeto antigo e um sonho meu também. Foi uma divulgação muito grande aqui em Teresina. Eu acho que foi a partir do lançamento desse livro que eu fiquei mais conhecida aqui. Você presenteou o presidente norte-americano Obama com um quadro e ele respondeu agradecendo pela gentileza. Como figura pública, ajuda no fortalecimento cultural entre o Brasil e os Estados Unidos? Assim, muito. Eu já tinha tido um relacionamento com a Casa Branca antes, no governo de Clinton, que tinha um quadro meu lá, e também antes com o governo de Obama, em situações que não posso comentar aqui, né, numa entrevista, mas o fato dele ter mencionado o que estava looking forward, que é mais ou menos ansioso, olhando, esperando a oportunidade, né, de fortalecer o relacionamento entre a cultura brasileira e a cultura, os cidadãos brasileiros e os americanos, o povo do Brasil e dos Estados Unidos, foi uma coisa fortíssima, não é? Que ele poderia simplesmente ter agradecido, né? Então, para mim, quando uma autoridade desse porte reconhece seu trabalho e se envolve dessa forma, é um endorse muito grande, é como a coroação do seu esforço profissional, né? Sim. Obama, em sua visita ao Brasil, presenteou a presidente Dilma com um quadro do NASA, e o governador Wilson Martins a agradou com uma blusa também de sua coleção. Como você lida com todos esses reconhecimentos? O primeiro assunto eu não posso comentar. Eu não estou autorizada a comentar sobre essa parte aí do quadro do presidente Obama para Dilma. O segundo assunto eu estou autorizada a comentar. Entre mim, o governador Wilson Martins é meu cliente, é amigo de infância, já conheço desde Santa Cruz, né, e é meu cliente já desde a época que o Dr. Mário Condes comprou também. Engraçado que foram a primeira exposição que eu fiz em Teresina, no Teatro 4 de Setembro, há uns 20 anos atrás. 3 médicos de Teresina compraram meus quadros. Um deles foi o Wilson Martins. O Wilson Martins, o Mário Condes e o Aloysio Luiz. Então, ele já é meu colecionador desde aquela época e já fez o retrato do filho dele também. Então, numa conversa se teve essa ideia de presentear a Dilma com um dos meus produtos, e foi essa blusa. Eu me sinto muito orgulhosa disso e espero que ela tenha gostado e esteja usando. Quem sabe um dia a gente vai ver por aí ela usando alguma foto dela usando essa blusa. Seus quadros são conhecidos por retratar figuras públicas, tanto artistas como políticos, e também por mostrar espécies de animais em extinção. Você tem alguma participação em alguma ONG de proteção aos animais? Sim, eu sempre me envolvi muito com Save the Manatee Club, que é como clube para salvar os peixes-bois, é lá na Flórida. Save the Florida Panther também, com a World Wildlife Foundation, o Fund, e com várias outras. O tempo todo eu estou, por exemplo, quando eu sei que tem algum esforço sendo feito para angariar fundos, eu faço doação de meus trabalhos e ajudo no trabalho de conscientização dessas causas, né?
é importantíssimo. A gente pode